Vamos dar prosseguimento à discussão que vimos fazendo do texto de Alex Callinicos, Raça e Classe, traduzido em português em algumas páginas da internet sob o título de Capitalismo e Racismo, e em outras como Racismo e Capitalismo. Neste capítulo 4, Callinicos procura desenvolver a ideia do escravismo ligado ao desenvolvimento capitalista e como este desenvolvimento capitalista vai criar a ideia de uma inferioridade de determinada cor para explicar a exploração social. Daí que ele observa que o racismo, como o conhecemos hoje, neste capítulo 4, que tem por título geral Escravismo e Desenvolvimento Capitalista, o racismo, como o conhecemos hoje, desenvolveu-se durante um período chave no desenvolvimento do capitalismo enquanto modo de produção dominante em escala global. O estabelecimento das plantações coloniais no chamado Novo Mundo durante os séculos 17 e 18, utilizando o trabalho escravo importado da África para produzir bens de consumo como tabaco, açúcar e algodão para o mercado mundial, foi progressivamente produzindo a leitura da inferioridade racial, a fim de que fosse possível legitimar a própria exploração dos negros nas plantations. O racismo, portanto, como a ideologia, o racismo, portanto, cristalizou-se como a ideologia da plantocracia, ou seja, a classe dos plantadores de cana-de-açúcar e dos mercadores de escravos que dominavam as colônias inglesas no Caribe neste período. Callinicos observa que é um argumento comum que a existência anterior do racismo é que levou à exploração dos escravos africanos. Portanto, a cor antecede as relações de exploração. Lembremos sempre a passagem de Marx, na qual ele afirma: um negro é um negro, mas somente dentro de relações socioeconômicas específicas ele se torna um escravo. Callinicos está acompanhando esta reflexão de que não é a cor que vai ser o determinante para explicar a escravidão, e sim necessidades materiais que vão conduzir a uma instrumentalização, a uma ideologização da cor para legitimar a exploração. Daí que ele observa, é um argumento comum que a existência anterior do racismo é que levou à exploração dos escravos africanos. Esta interpretação, no entanto, foi colocada em xeque por Eric Williams, observa Callinicos. No estudo de Eric Williams, a escravidão não nasceu do racismo. Pelo contrário, o racismo foi a consequência da escravidão. O trabalho cativo no Novo Mundo era marrom, branco, negro e amarelo, católico, protestante e pagão. De fato, prossegue Callinicos, as economias de plantation inicialmente se apoiavam no trabalho cativo branco, na forma de indentured servants, ou seja, servos arregimentados com base em contratos de servidão. Estes servos concordavam em trabalhar para um senhor particular numa base servil por 3 ou 5 anos, em troca de passagem gratuita da Europa para outros territórios. Callinicos observa, resgatando mais uma vez o estudo que
de Eric Williams, observa mais uma vez que mais da metade dos imigrantes brancos da América do Norte colonial chegaram sob esta forma de unadulterated servants. O Caribe britânico e o francês também absorveram dezenas de milhares desses trabalhadores que podiam ser comprados por preços mais baratos que os escravos negros. No total, algo em torno de 350 mil servos foram destinados às colônias britânicas até o ano de 1770, conforme revela o estudo de Williams. Outra pesquisadora, Barbara Fields, prossegue Callinicos, afirma que as plantations, ou as plantações de tabaco da colônia de Virgínia, se apoiavam primeiramente sobre os ombros destes servos ingleses, não dos escravos africanos, até o final do século XVII. Estes unadulterated servants podiam ser comprados e vendidos como gado, ser sequestrados, roubados, colocados como apostas em jogos de cartas e dados como prêmios, mesmo antes de sua chegada à América aos vitoriosos em processos judiciais. Magnatas reduziam a alimentação dos servos, impediam-nos, de modo desonesto, de exercerem seu direito à liberdade quando eles tinham cumprido o seu prazo, de que era 3 a 5 anos. Os servos eram espancados, aleijados e mesmo mortos impunemente. A única degradação da qual os servos brancos eram poupados era a escravização perpétua. E isso passou a se constituir em uma grande desvantagem para os proprietários das plantations, uma vez que eles representavam para estes proprietários uma força de trabalho oscilante. Estes proprietários queriam uma força de trabalho estável, enquanto que estes servos, com o tempo, criavam as condições ou garantiam as condições de sua liberdade daquele contrato inicialmente estabelecido. Para os proprietários das plantations, era necessário ter uma força de trabalho de longo prazo para responder à crescente demanda dos produtos coloniais no continente europeu. É diante deste problema que estava colocado no terreno econômico que a solução foi a de oferta de mão de obra negra, ou seja, a solução para os problemas de oferta de mão de obra veio com a importação, a partir dos anos 1680, de trabalhadores africanos. É dentro desta conjuntura e dentro desta estrutura que o racismo desenvolveu-se. Ou seja, o racismo desenvolveu-se no contexto criado pelo desenvolvimento da escravidão sistêmica do Novo Mundo. Desenvolveu-se a ideia de que os africanos eram naturalmente inferiores aos brancos, e com isso se justificava o ato de negar aos negros os direitos e, portanto, a liberdade para escravizá-los. Callinicos observa, mais uma vez, que na Grécia e na Roma antigas, não apenas o racismo não estava baseado na cor, como também na Grécia e Roma antiga não se encontram, em geral, pontes de legitimação do porquê da escravidão. Esta, provavelmente, é uma das partes frágeis do estudo de Callinicos, uma vez que ele não sedimenta bem as argumentações que procura apresentar. Vejamos como ele desenvolve esta parte aqui. Na Grécia e Roma antigas, a ideia de que a escravidão fosse justificada por desigualdades naturais entre seres humanos nunca pegou. No entanto, ele não vai conseguir desenvolver substancialmente o porquê que a necessidade de fazer a justificativa ideológica da escravidão
não ganhou maiores dimensões. Ele apenas coloca que a visão mais comum parece ter sido a de que a escravidão era uma convenção útil, justificado somente sobre a base de sua utilidade, uma instituição útil contrária à natureza. Observemos que quando ele coloca parece ter sido, isto denota a necessidade de uma investigação mais profunda do porquê esse terreno ideológico de legitimação da escravidão não ganhou contornos mais amplos. Callinicos se limita a afirmar que os ideólogos da Grécia e Roma achavam desnecessário apresentar qualquer justificação elaborada do que eles reconheciam ser uma instituição não natural. No entanto, ele não avança para aprofundar esta discussão. Para Callinicos, a natureza da exploração nestas sociedades, ou seja, na Grécia e Roma antiga, estava refletida na sua divisão hierárquica e na divisão da população em grupos legalmente desiguais, cidadãos e escravos na antiguidade clássica, e, na verdade, os próprios cidadãos estavam divididos em ricos e pobres. Esta divisão rígida, ela penetrou também a Europa medieval, de tal modo que seus ideólogos davam-no como certa e tendiam a retratar a sociedade baseada numa divisão de trabalho na qual mesmo o mais humilde tinha uma função designada. Mais uma vez, ele não aprofunda a discussão e fica apenas em afirmações gerais. Em sociedades tão hierárquicas, prossegue Callinicos, a escravidão era apenas um dentre o espectro de vários status desiguais, não requerendo explicação especial. Na sociedade capitalista é diferente, pois o modo de produção capitalista se baseia na exploração do trabalho assalariado livre. Observemos que são afirmações bastante gerais e que demandariam uma investigação mais aprofundada para se entender por que a amplitude da legitimação da escravidão ela foi muito menor na Roma e Grécia antiga, segundo o pressuposto colocado aqui por Callinicos, do que na sociedade capitalista. Não basta apenas afirmar que a sociedade capitalista precisava ideologizar a questão para legitimar a exploração dos escravos negros nas plantations. Mas fato é que a ideologia racial proporcionou os meios de explicar a escravidão a pessoas cujo terreno era uma república fundada sobre as doutrinas radicais de liberdade e direitos naturais. Ou seja, em uma Inglaterra onde a questão do direito ocupava cada vez mais o primeiro plano, era necessário desenvolver toda uma argumentação em torno da inferioridade racial para legitimar a escravidão e não ferir os bons ouvidos dos ingleses. Somente quando a negação da liberdade tornou-se uma anomalia aparente, até mesmo para os membros menos observadores e reflexivos da sociedade euro-americana, é que essa ideologia passou a explicar sistematicamente a anomalia. É importante observar que o combate à escravidão ele se deu fundamentalmente não a partir do momento em que os ouvidos começaram a ficar sensibilizados com a questão da exploração dos negros nas plantations, e sim a partir do momento em que era necessário ao capital ampliar o rol de consumidores para as mercadorias. Portanto, a questão pode ter se revestido de uma dimensão moral, mas ela era fundamentalmente uma questão econômica em última instância. Para Callinicos, Peter Fryer conseguiu mostrar que o racismo emergiu na Grã-Bretanha do século XVIII como uma ideologia, em grande parte, defensiva.
era a arma de uma classe cuja riqueza, modo de vida e poder estavam sob ataque cerrado. Os ideólogos racistas escreveram para defender os plantadores das Antilhas das pressões crescentes para abolirem não só o comércio escravo, mas a própria instituição da escravidão. Mas a ideologia racista sobreviveu à abolição e recebeu, aliás, uma elaboração teórica posterior durante o século XIX, na forma da pseudocientífica biologia das raças, à qual Kallinikos remete no capítulo anterior. Pseudocientífica biologia das raças, que lançou mão de uma versão vulgarizada da teoria da seleção natural de Darwin. E com isto, Kallinikos encerra este capítulo 4, no qual procura trazer elementos para explicar o par escravidão, desenvolvimento do capitalismo, ou escravismo e desenvolvimento do capitalismo. São notas bastante gerais e que deixam, em certos momentos, muito a desejar, uma vez que esta questão mereceria ser aprofundada neste capítulo. Feito isto, Kallinikos avança para o capítulo 5, ou seja, tratando sobre o racismo no capitalismo contemporâneo. Esta discussão do capítulo 5, no entanto, deixamos para um próximo vídeo. Espero que tenham gostado da discussão. Como sempre, encaminhe suas considerações positivas ou negativas, que de nossa parte continuaremos aqui trazendo vídeos que possam interessar no processo de formação crítica por parte das jovens gerações de estudantes e de pesquisadores. Até uma próxima.